Olá, cristãos de todo o Brasil! Nós vamos tratar de um assunto que deixa muitos cristãos curiosos: o livro do Apocalipse. Ele é, com certeza, um dos que mais deixa os cristãos em dúvida por conta de suas passagens simbólicas. Antes de mais nada, você sabe o que significa Apocalipse? Esse termo vem do grego, que quer dizer revelação, e é justamente isso que o livro do Apocalipse traz para nós, que somos cristãos. Muitas revelações importantes. O autor desse livro foi o apóstolo João. Na época, ele estava isolado na ilha de Patmos, quando o Espírito Santo exerceu influência sobre ele. Assim, ele teve visões de Deus, e com base nessas visões, ele escreveu as passagens do livro. Ainda na época, João estava refletindo sobre os conflitos que existiam entre a igreja cristã e o Estado romano. Este último que perseguia os cristãos por conta da fé que eles tinham em Jesus Cristo. Para muitos, o livro do Apocalipse é sinônimo de medo e de temores, mas para os verdadeiros cristãos, não. O que acontece é que o livro foi escrito justamente como uma maneira de encorajar os cristãos, que na época estavam dispersos e sofriam muito devido às ações do Estado romano. Por isso, o livro fala sobre várias provações que os cristãos enfrentam e iriam enfrentar, mas termina de forma positiva para quem tem fé de verdade e que não abandonou a palavra de Deus. Apesar dos pesares, salvação viria. Então, o livro de Apocalipse foi escrito em um período muito difícil para a igreja cristã e para seus devotos. Algo interessante se notar é que o livro de Apocalipse é o último da Bíblia Sagrada, e ele se inicia com a seguinte frase: "Esta é a revelação de Jesus Cristo." O livro é dividido em 3 partes. Na primeira parte, nós encontramos 7 cartas que são dirigidas às igrejas da Ásia Menor, atual Turquia, falando sobre a perseguição que os cristãos estavam vivendo. A segunda parte do livro fala sobre o período em que o apóstolo João viveu até o fim do mundo. Já a terceira e última parte diz sobre o momento do juízo final. Mas vamos por partes. Vamos voltar à época da perseguição do Estado romano contra os cristãos, para que nós possamos contextualizar o que estava acontecendo. Durante muito tempo, o cristianismo não gerou nenhuma movimentação no Estado romano. Isso porque, durante anos, acreditou-se que o cristianismo era uma parte do judaísmo, a religião legalizada, vamos dizer assim, em Roma. Mas, com o tempo, as pessoas que estavam em posições de alto poder de Roma começaram a perceber que eram religiões diferentes, e assim começou-se a perseguição aos cristãos. Não foi raro ver imperadores de Roma que iam atrás dos cristãos para persegui-los, aplicarem punições e torturas, ou que decretassem o exílio, ou até mesmo matassem cristãos. Um exemplo de imperador que fez isso foi Domiciano, que reinou durante 81 a 96 d.C. O seu governo era despótico e ele exigia que os romanos adorassem a sua imagem como se ele fosse um deus. Para aqueles que se recusavam, havia diversas punições. Apesar do livro ter sido escrito para ajudar os cristãos a passarem por esse momento difícil, o livro do Apocalipse traz uma série de imagens e símbolos, ao invés de fazer uma crítica direta ao Estado romano e a seus dirigentes. Por isso, muitos cristãos ficaram com dúvida na hora de ler esse livro. E é por essa razão que muitos estudiosos da Bíblia se dedicam a estudar a fundo as passagens para trazer uma maior clareza sobre elas. As passagens trazem muitos detalhes sobre o fim do mundo, a punição daqueles que são maus e a salvação dos cristãos. E os versículos poderosos podem impressionar muita gente. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículo 3, nós somos alertados: "Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo." Um dos símbolos que está no livro do Apocalipse, que se tornou muito forte na cultura popular, é o número 666, se relacionando com o diabo. Embora essa seja uma ideia muito difundida, os estudiosos da Bíblia defendem um outro ponto de vista. Sob o ponto de vista histórico, o número 666 na verdade está relacionado com o nome de César Nero, imperador romano. Em Apocalipse capítulo 13, versículos 16 a 18, nós lemos: "Também obrigou todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão, direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar nem vender, a não ser quem tivesse a marca. Quem é o nome da besta ou o número do seu nome.
aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Seu número é 666. Mas afinal de contas, como os estudiosos da Bíblia sabem que esse número é associado com o imperador? Em grego e em hebraico, cada letra tinha um determinado valor numérico. Sendo assim, para você descobrir o valor numérico do nome de alguém, você deve somar o valor de cada letra do nome da pessoa, de acordo com o valor das letras gregas. E a soma do valor numérico das letras de César Neron dava 666. Além disso, há um outro motivo para o número 6 ser visto dessa forma. Esse número é considerado o número da imperfeição. Em Apocalipse, há alguns números que são considerados perfeitos, ou plenos, cheios de santidade e totalidade. São eles o número 3, 4, 7 e 12. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do levante tinha 3 portas, do lado norte 3 portas, do lado sul 3 portas, do lado do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e seu comprimento era tanto como a sua largura. Ele mediu a cidade com cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. Apocalipse, capítulo 21, versículos 12 a 17. Outros símbolos presentes no livro de Apocalipse são ligados aos elementos da natureza. Um exemplo é a presença do Sol e da Lua em Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre sua cabeça. Essa passagem quer dizer que os elementos da criação, já que tudo foi criado por Deus, estão servindo ao seu povo. Outros símbolos do livro do Apocalipse são as cores. O branco, por exemplo, representa a alegria, a pureza e a glória, como vemos em Apocalipse, capítulo 6, versículo 2. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Já o vermelho representa o derramamento de sangue, as guerras, o sofrimento e o fogo. E saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se mantessem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Apocalipse capítulo 6, versículo 4. Os animais também são muito simbólicos no livro do Apocalipse. Uma das passagens mais conhecidas fala sobre um dragão, ou uma serpente, que representa todo aquele poder contrário a Deus e aos cristãos. Muitas passagens também falam sobre a besta que sai da terra, a besta que sobe do mar, ou a besta que sobe do abismo. Em cada uma das passagens, a figura da besta representa alguma coisa. No caso da besta que sai da terra, essa é uma referência aos falsos profetas. Em Apocalipse, capítulo 13, versículo 11, e vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como um dragão. Já a besta que sobe no mar, ou que sobe do abismo, a referência é ao imperador Nero, ou ao Império Romano de forma geral. Vamos ler as passagens em Apocalipse no capítulo 11, versículo 7, e no capítulo 13, versículo 1. Vamos ver a primeira passagem. E quando tiverem acabado o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. Agora, a segunda passagem. Então, o dragão se pôs em pé na areia do mar. Viu uma besta que saía do mar. Esta tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 diademas, um sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Há ainda muitos outros animais, como o escorpião, que representa a traição. Em Apocalipse capítulo 9, versículo 3, o sapo, visto como um animal impuro. Em Apocalipse capítulo 16, versículo 13 e mais. Sem dúvidas, o animal mais representativo para os cristãos é o cordeiro, que simboliza Jesus Cristo. Depois, vi um cordeiro, que parecia ter estado morto em pé.
No centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos, ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Mas o que acontecerá com os cristãos? A palavra de Deus é clara: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 7. João de Patmos, por intermédio do Espírito Santo, nunca deixa claro para nós o que os verdadeiros cristãos devem fazer. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Mas o que acontecerá com todas aquelas pessoas que não creem no Senhor, ou que não tenham se arrependido de seus pecados antes do dia do juízo final? Mas, uma vez na Bíblia Sagrada, em Apocalipse, ainda no capítulo 21, versículo 8, nos diz o que vai acontecer. Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Os estudiosos da palavra dizem que essa segunda morte diz respeito ao momento em que a alma daqueles impuros será destruída para sempre. Então, o que você achou dessa análise sobre o Apocalipse de João? Nós poderíamos ficar aqui durante horas falando sobre esse livro, que é tão rico de passagens e de símbolos. Não esquece de comentar pra gente aqui embaixo o que você acha sobre esse livro. E se você gostou desse vídeo, então deixa o seu joinha e compartilha com as pessoas que você acha que devem saber mais sobre o Apocalipse. Muito obrigado e até o próximo vídeo.